Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Nosso assunto hoje é segurança pública e as ameaças online. Será que o sistema de justiça brasileiro tem conseguido acompanhar a evolução dos perigos cibernéticos? E de que maneira é possível regulamentar as plataformas e contribuir com um ambiente digital seguro e livre? Para responder a essa e outras questões, eu recebo no Conexão Mota Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fábio, seja muito bem-vindo. E eu começo te perguntando, qual é o estado geral da segurança pública, do combate ao crime no Brasil e especificamente no ambiente digital? Vamos lá. Em primeiro lugar, Mota, eu quero te agradecer o convite. Eu estou há muito tempo para vir aqui. Admiro muito o teu trabalho e acho que é extremamente importante a gente ter essa capacidade de explicar claramente para a população aquilo que lhe é muito comezinho, aquilo que diz respeito ao dia a dia. Aquela preocupação constante de que cada um de nós tem, se ao sair de casa voltará por conta das questões da segurança pública. A gente vive um panorama de segurança pública bastante complicado. No Brasil, a gente experimenta taxas anuais de homicídio extremamente altas. Ano passado, 2024, a gente teve cerca de entre 44 e 45 mil homicídios. Isso vem se mantendo numa constante já há mais de uma década, a indicar que tem alguma coisa fora do lugar. E a piorar essa crise de segurança está a questão das grandes organizações criminosas que comandam o cenário da criminalidade urbana e utilizam o homicídio como uma forma de realizar de forma concreta os seus negócios. Ora, acabando literalmente com os seus adversários, com a sua concorrência, e ora, como mecanismo de coerção de seus devedores. Então, isso piora muito o cenário. E é claro que o panorama não diz hoje, até porque a gente vive num mundo altamente conectado, de crimes praticados no mundo real. Há muitos crimes hoje praticados no mundo virtual. Se a gente pegar, por exemplo, quando acontece a pandemia, muitos indicadores de segurança pública tiveram como naturalidade o seu decréscimo. Como, por exemplo, o roubo, o furto. Por quê? Porque predadores precisam de presas. Os nossos criminosos são predadores de nós. Na acepção deles, as presas. Se as presas não estavam disponíveis, é óbvio que essas taxas decaíram. Em compensação, na pandemia, os crimes digitais aumentaram exponencialmente, porque o objeto, a vítima em potencial, estava no outro lado da tela, online. E aumentaram também muito aqueles crimes no contexto familiar, os crimes da Maria da Penha. Especificamente no que diz respeito aos crimes digitais, eu acho que hoje nós temos uma explosão deles. Particularmente, eu recebo todos os dias, no mínimo, de 20 a 30 ligações, dizendo que eu utilizei o meu cartão de crédito num banco que eu nunca tive e pedindo confirmação de dados que eu nunca dei. Então, a questão hoje, assim, nós temos, de um lado, a complexidade da vida em sociedade em termos concretos, da realidade da criminalidade, e de outro, aquela criminalidade que nos atenta todos os dias, que é pelos meios digitais. Eu recebo muitas mensagens. Olha, clique nesse link para confirmar que você fez a compra no cartão tal. Agora eu descobri que o meu currículo foi altamente avaliado para um emprego que eu nunca pedi. Eu recebo também todo dia essa. Receba de 100 até 3 mil reais por dia, né? Fábio, que atividades
criminosas? Que crimes acontecem no mundo digital dos quais a maioria das pessoas não tem consciência? Aí é que está. E eu acho que essa pergunta é extremamente importante, porque a gente tem a tendência a compreender os crimes que acontecem no mundo digital muito mais vinculados ao estelionato, algum tipo de fraude, algum tipo de furto de dados, de contas bancárias, mas é muito mais que isso. Toda a realidade que nós vivemos aqui, no lado de cada tela, ela se reproduz do lado de lá da tela. Então nós temos estupros virtuais, nós temos extorsões, a sextorção, nós temos homicídios, indução a suicídio, crimes diversos que são instigados pelo mundo virtual, mas que têm consequências concretas, principalmente para as vítimas e suas famílias, com gravíssimas consequências. Eu vou te contar um caso, Mota. Respirar. Por conta das coisas que eu faço no Ministério Público do Rio Grande do Sul, agora eu coordeno um núcleo, que é um núcleo de prevenção à violência extrema, que a nossa grande preocupação é a radicalização e a mobilização de adolescentes a atos de violência que tem como palco as mídias sociais, os games. E nós desenvolvemos, para alertar a comunidade, para alertar pais, para alertar educadores, para alertar o pessoal da área da segurança pública, para alertar a rede de atendimento de crianças e adolescentes, um programa chamado Sinais, onde a gente mostra os sinais que este adolescente vai deixando ao longo de seu tortuoso caminho da radicalização e da mobilização à violência. E eu estava indo para uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, chamada Colorado, e eu posso falar justamente porque os pais assim me autorizaram. E nesta cidade foram reunidas 10 outras cidades também do entorno, mais de 200 pessoas, para que pudéssemos falar sobre a radicalização via online. E uns 15 minutos antes da palestra, um pai me procura. E ele diz: Fábio, legal o trabalho que vocês estão fazendo. É muito importante para mim e para minha esposa, porque o meu filho morreu por conta disso. 3 meses antes, o menino que durante algum tempo havia sido vítima de sextorção não conseguiu lidar com aquilo e tira a própria vida. Um menino bom, um menino que acompanhava o pai, um menino religioso que não conseguiu lidar com essas mazelas que esses acelerados submeteram. E esses pais me narraram toda a dor e sofrimento que eles estão experimentando e que eles tiraram da morte do filho um impulso para tentar ajudar outros pais para que não passem pelo mesmo que ele está passando. E ao ouvir aquele pai, eu prometi para ele: a morte do teu filho não será em vão. Ele será sempre lembrado pelo nosso projeto como o nosso farol a ser seguido, justamente porque outros adolescentes como ele não podem sofrer o que ele sofreu. Então é isso, esse é o quadro. Quando a gente começa a achar e pensar que isso só está no mundo digital, não, isso tem consequências reais. O pai me dizia: Fábio, tem consequências reais, nós estamos sofrendo. Ele é mãe. Imagina duas muralhas de dignidade. Eu conheci. Isso a gente só consegue mostrar, Mota, naqueles momentos em que a vida efetivamente te testa. E eles passaram no teste. Eles são gigantes que hoje estão ajudando inúmeros adolescentes, inúmeras famílias, justamente para não sentirem o que eles sentiram e estão sentindo. Que tipo de perigos são esses, Fábio, que esperam as crianças e os adolescentes? Onde é que esses perigos estão? Como é que eles se manifestam? Os perigos são difusos, né, Mota? Sabe? Pode estar no celular, numa mensagem perdida no WhatsApp. Ele pode estar em mídias sociais.
E ele pode estar em todo o ecossistema game. Vou te contar uma historinha, eu tenho muitas historinhas para contar, tá? É engraçado que eu estou nesse projeto, nessa atuação há 1 ano e meio. A minha percepção como humano é que eu estou nisso já há 100 anos. Muitas histórias de insucesso e muitas histórias de sucesso colacionadas. Eu estava dando uma capacitação numa cidade também pequena do Rio Grande do Sul, e aí eu falando sobre os perigos desses ecossistema gamer, de jogos que parecem absolutamente inócuos, como Minecraft, como Roblox. E o filho desta senhora estava jogando um desses dois, o Roblox ou Minecraft. E ela... Que são jogos que são jogados até por crianças muito novas. Muito novas. E ela disse, olha, eu deixo o meu filho jogar, depois eu vou explicar por quê. Eu deixo o meu filho jogar, mas só se ele jogar online, mas se eu estiver perto e estiver em alto e bom som para que eu possa escutar. E lá pelas tantas está jogando, com objetivos a atingir, falando com o pessoal para não sei o que, e de repente aparece um adulto e pede o WhatsApp dele. Então, nos mundos No meio do jogo apareceu uma voz de adulto. Onde é que estão os predadores, Mota? Os predadores estão onde as presas estão. Então, é muito comum ter pedófilos escondidos nesses games justamente para aliciar crianças e adolescentes. Mas é legal dessa história toda é que depois, agora uns 2 meses, reencontro essa senhora num outro evento que eu fui. E ela me diz, Fábio, meu filho não joga mais, eu dei uma bicicleta para ele. Então, assim, a grande realidade é muito mais importante o real do que o virtual. Então, quanto mais a gente proteger os nossos filhos no mundo virtual, melhor para eles e melhor para nós. Então, os perigos e ameaças estão escondidos em todos os cantos. A gente vai ter aquilo que no núcleo a gente vai chamar de plataformas iscas, que vai ser basicamente o YouTube, o Instagram, o TikTok, e depois, se quiser, até te explico o porquê. E depois tu vai ter aquelas plataformas que a gente vai chamar de doutrinação, principalmente o Telegram e o Roblox. Tem agora a Covenant Space, que era o antigo Project Z, mas muito mais essas duas, Telegram e Discord. Por que plataforma isca? Vamos lá. Qual é o fenômeno? Eu sei que a gente está derivando um pouco, mas depois... Não, por favor, esse panorama é muito importante. Se quiser corrigir o rumo da nossa prosa, está tudo certo. Mas é que como eu sou um apaixonado por assunto, se deixar eu falo a tarde inteira aqui. Bom, o que acontece com esses nossos adolescentes quando eles procuram um mundo digital? Um adolescente, e talvez nessa fase da vida seja a que está mais importante, é uma sensação de pertencimento. Os nossos adolescentes querem participar de um grupo, ser pertencente, para que a vida deles tenha algum sentido, para que a vida deles tenha propósito. E esse propósito os adolescentes encontram gregariamente. Quando os nossos adolescentes não encontram isso no mundo real, eles acabam migrando para o mundo digital. Então, nessas plataformas iscas, eles vão lá e começam a reverberar aquele ódio que eles sentem interno, começam a colocar seus dramas e essas suas angústias, às vezes de formas até bastante aceleradas, e outros como ele vão reconhecer em si o adolescente que eles também são e começam a chamar para participar de grupos privados de conversa, ou dão links para entrar no Discord, enfim, ou para o Telegram, onde aí tem as plataformas de doutrinação, onde efetivamente a radicalização ocorre. Mas não é uma coisa estruturada, sabe, Mota? Não existe a entidade radicalizadora com CNPJ. O negócio é muito difícil para nós entendermos, porque nós somos homens do milênio passado. A nossa conformação toda, o nosso disco rígido, ela precisa algum tom de certeza que a gente tinha no passado. Então, olha, quando a gente é recrutado é porque tem uma entidade recrutadora que vai nos radicalizar e nós nos tornaremos perigosos terroristas. Não funciona mais assim. Essa radicalização chama-se de radicalização cruzada, uma polinização cruzada. Eu te radicalizo, tu me radicaliza, nós nos radicalizamos. Então, você falou agora de pelo menos 2 ameaças distintas. Uma são os predadores,
São adultos que entram em ambientes frequentados por crianças e jovens com o objetivo de conseguir informação pessoal, informação de contato e aí evoluir para alguma ação predatória. Isso. Esse é um. Esse é um. O outro são os próprios adolescentes que por alguma razão ou outra têm algum problema e aí eles meio que compartilham, contaminam os outros com esse problema. E vão se autocontaminando. E produzem esse fenômeno que você chama de radicalização e violência extrema. Isso, exatamente. Então esses nossos adolescentes, eles começam a perder a empatia, começam a depender muito de dopamina e precisam de doses cada vez maiores de dopamina. E isso eles acabam obtendo via violências. Essa violência extrema, muita automutilação, muitos desafios. Então, infelizmente, esse ano duas crianças perderam a vida por conta de desafios do inalar desodorante. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Muitos desafios para cometerem atos de violência extrema. Lembra no Rio de Janeiro, agora no início do ano, em que um adolescente, um jovem adulto jogam coquetéis e molotov em um mendigo? Isso tudo pago em parte com uma moeda chamada Roblox, que é a moeda do Roblox. Então essas coisas contaminam a rede e isso infelizmente, para esses adolescentes que estão mobilizados à violência extrema, são elementos que acabam catalisando as suas vontades e tem aquele efeito imitação. Agora, você está descrevendo aí um processo que sempre foi um desafio para os pais lidar com adolescentes. É uma fase de transição, é uma fase onde você não é mais criança, mas ainda não é adulto, é uma fase onde você está buscando um senso de pertencimento. Sempre foi difícil, essa é uma oportunidade, sempre foi uma oportunidade para o surgimento de problemas. Mas o que me assusta é que você está descrevendo um universo que é fechado para a maioria dos adultos. Eu diria que a maioria das pessoas com mais de 30 anos ou 35 anos não consegue nem saber direito do que você está falando. Desculpa te interromper, Mota. Eu também achava isso. Quando Márcio Abreu, que é o meu colega, que participa direto dos Sinais comigo, tem outros, como a Michelle Kiffner, tem vários, mas principalmente o Márcio. Logo no início nas primeiras palestras, a gente falava, olha, quem tem 35 mais aqui não vai entender. Na realidade, o gap geracional é maior que isso. Eu estou sendo otimista. Você está sendo otimista. Eu garanto que teu filho, que tem 21 anos de idade, já não entende mais essa geração que está chegando. Não entende mais. Qual é o problema que eu vejo nesse gap geracional? A gente está com um presente e um futuro que não tem nenhuma relação de conexão com o passado e a gente busca num passado que não tem essa conexão as respostas. Vamos lá, Mota. Quando Mota adolescente no Rio de Janeiro, lá nos anos 80, anos 70, final dos anos 70, teu pai e a tua mãe, quando chegava em casa, como dizem hoje, estava de boas. Tá bom, se o Mota ficasse o dia inteiro no quarto, eles ficavam despreocupados, porque o perigo estava da porta para fora. E nós reproduzimos esse conceito de segurança com os nossos filhos. Então, se os nossos filhos estão no quarto só jogando um joguinho, estão seguros, estão de boas. Mas a real, Mota, é que só o corpo deles está no quarto, porque o espírito e o coração e a mente estão num outro lugar, no cybermundo, que é muito maior e muito mais amplo que o mundo real e concreto que a gente vive. A gente está vivendo, Mota, assim, para nós que já somos jovens há bem mais tempo, a gente está vivendo uma mistura meio que sinistra entre Matrix e Avatar. Matrix, lá pelas tantas, uniu, acorda no mundo real, cheio de tubos. O mundo real o nutria para ele viver no mundo de Matrix. É mais ou menos o que acontece com nossos filhos. Eles não vivem no mundo real, eles vivem no mundo virtual. E no mundo virtual, a mistura com o Avatar. O Avatar é tinha aquele mariner que por conta das suas ações ele acaba ficando desabilitado,
não conseguia mais andar, e no mundo como Avatar, ele era um sujeito com 2 metros de altura, era verde e voava, e podia fazer tudo. Então os nossos filhos vivem num mundo ficcional que para eles é tão ou mais real que o mundo real que a gente vive, e a gente não consegue entender essa diferença. Então a gente não faz aquelas coisas básicas que os pais sempre fizeram quando os filhos saem de casa. Aonde vais, com quem vais e que horas volta. A gente deixa eles para o mundo virtual cheio de predadores sem nenhum tipo de controle. Sem perguntar aonde eles vão, ou seja, o que eles estão consumindo. Quem são os grupos que ele está frequentando, com quem ele vai e quanto tempo de tela ele vai ter. Sabe o que a gente encontra sempre, Mota, nesse nosso universo? A gente encontra aquilo que nós vamos chamar no núcleo de triângulo maldito. É quase 100% das vezes, tá? Famílias disfuncionais, e a disfuncionalidade não está só em famílias que brigam o tempo inteiro, ou famílias dissolvidas, está nas famílias do século XX, com resposta do século XX para o século XXI. Bullying e excesso de telas. A gente, assim, a quase 100% dos nossos casos a gente encontra isso, Mota. O que você chama de excesso de tela? Qualquer coisa mais de 30 minutos por dia. Caramba, eu acho que todos os jovens que eu conheço sofrem de excesso de tela. Eu gosto de fazer aquelas contas de padeiro, assim tipo, aquelas continhas rápidas, tá? Vamos lá. Tela recreativa. Vamos lá, vocês que estão aí em casa, não me imitam, tá? O pessoal gosta de dar todo mundo, no mínimo, umas 2 horas de tela recreativa. Chega em casa, cansado, começa o dedinho ali rolar, né? TikTok, Instagram, Reels, ali, o dedinho. Se a gente ficar com o dedinho assim nessas telas recreativas 1h20, 2 horas por dia, descontando o tempo de sono, a gente perde num ano 30 dias, sem fazer força. O cérebro dos nossos filhos não está preparado, o cérebro adolescente, para aguentar tanta carga de informações, tanta carga de dopamina. Então, é isso que eu acho que é um elemento muito importante que você levantou aí, porque não é só carga de informação, é um tipo selecionado de informação projetado e modelado para excitar você, agitar. Então você passa um vídeo, tem um sujeito escalando uma montanha, e aí você vê o penhasco. Aí você passa o outro vídeo, é uma festa maravilhosa em algum lugar. Você passa... É sempre alguma coisa que faz o seu cérebro borbulhar, acender. E aí, Mota, o que a gente vê é que esses nossos adolescentes precisam cada vez mais doses de dopamina. E isso a gente percebe muito porque eles consomem muita violência. Então, muita violência extrema, tem muita automutilação nesse meio, tem muitos desafios, tem muita pedofilia, muita troca de CP, que é pedofilia infantil, muita troca de arquivos de CP, muito satanismo. Sabe, é um outro mundo que, infelizmente, os pais não se dão conta. Talvez o conceito que a gente sempre dá no núcleo vocês precisam limitar o tempo de tela dos filhos e saber que os filhos estão consumindo. É simples. Pai não pode ser amigo, pais não podem ser amigos, pais têm que ser pais. Quando ficarem adultos, a gente amigo fica. Mas até um determinado período da vida, eles precisam dessa imposição da lei. E isso a gente vê consequências concretas, porque assim, ó, não é que os pais sejam maus, não é que os pais sejam desligados com os seus filhos, não é que eles façam um abandono digital. Não é isso. É que os pais têm a modelagem do século XX. Eu acho que tem isso, Fábio, tem 2 elementos aí. Primeiro, nós que não somos nativos digitais, nós não entendemos esse mundo novo. Não adianta dizer que a gente entende, a gente não entende. Eu uso a internet desde que ela começou. E eu me lembro que um dia eu entrei no quarto do meu filho, ele estava lá com o computador dele, estava lá numa tela, ele tinha o Discord, na outra ele tinha uma outra... Eu olhei para aquilo ali, ele parecia que estava numa tela, uma estação de controle da NASA. E ele tinha 7 ou 8 anos. Eu olhei para aquilo ali, eu que trabalhei com TI a vida inteira, que uso a internet desde que começou, aquilo ali para mim... Então, tem esse elemento da incapacidade da maioria dos pais de entender. Agora, tem outra coisa que você levantou aí que é importante.
Você falou de várias plataformas que até os pais usam. O TikTok, os pais usam. Instagram, ninguém consegue deixar de usar, né? Agora, você mencionou outras que a maioria dos pais desconhece. Acho que a maioria dos pais não usa o Discord e outras plataformas aí. Está aparecendo muito no mercado, neste mercado, entre aspas, Zangi e o SimpleX. E eu nunca tinha ouvido falar. Não são Big Tech, são empresas que estão entrando. Só que os nossos adolescentes têm uma capacidade de adaptabilidade muito grande, eles se adaptam muito rápido aos estímulos externos. E no núcleo a gente fala, se a gente ficar uma semana fora destas redes, a gente está fora do jogo, porque todo momento vão mudando, desde a linguagem, eles têm uma linguagem própria, e mesmo os desafios. As trends vão mudando muito rapidamente. Claro que eu não vou falar aqui quais são as trends atuais, mas as trends do que eram do início do ano já não são mais agora. Então, o nosso grau de inquietação e preocupação, ele é sempre recorrente, porque eles estão sempre um passo ou dois passos à nossa frente. Tudo aquilo que a gente... Para ter uma ideia, um dos adolescentes que a gente estava escutando lá, ele estava achando que os pais estavam muito em cima e tinha algumas coisas que ele não queria que ele visse. Aí o outro dizia assim, faz o seguinte, apaga, mas coloca o link no bloco de notas. Qual pai que sabe que tem que olhar o bloco de notas do seu filho? Eu estou escutando você falar, eu estou pensando no pai que está nos assistindo e nesse momento está entrando em desespero. Porque isso acontece sempre. Cara, vou te contar... Está entrando em desespero. Eu vou falar, meu Deus do céu. Eu vou te contar como é que funciona. Quando a gente está dando as capacitações, não é palestra, é capacitação. Ficou 4 horas com as pessoas. São 4 horas. É um treinamento. É um treinamento, e é assim. Já deu muita aula e muita palestra, só que quando chega lá pelos 50 minutos, as pessoas caem a curva de atenção normalmente. A gente dá 4 horas seguidas e as pessoas não querem falar. É como se fosse aqueles filmes de suspense que toda hora tem um plot twist. Acontece em todas as palestras, todas. Alguém vai pegar o telefone e ligar para casa. Vai. Porque assim, a pergunta é se o fulaninho de tal tem o troço. Tá? Porque a gente não está preparado para o que está acontecendo. Não está. Agora, como é que os pais que você treina e prepara encaram esse desafio de mudar uma rotina que para a maioria dos jovens hoje é quase segunda natureza deles? Eu lembro do Nuno Cobra, que era o treinador do Ayrton Senna. Ele dizia o seguinte, se você não tem tempo para fazer atividade física, tenha tempo de ficar doente. Se não tem tempo e não tem paciência para limitar teu filho, porque ele vai te testar e vai te testar muito, tenha tempo para as consequências do excesso de tela. Para alguns pode não ser nada, para outros vira um verdadeiro vício e para outros um caminho da radicalização. A gente tem visto isso e é muito, olha, nota assim, para ter uma ideia, do ano passado para cá nós já cumprimos mais de 45 mandados de busca e apreensão, realizamos mais de 10 internamentos de adolescentes, 7 internações psiquiátricas e 4 prisões. Isso você está falando só no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, a gente tem o Rio Grande do Sul. Nós sabemos no Rio Grande do Sul quem é o nosso público-alvo. A gente entende, porque a primeira coisa que a gente fez foi quantificar e qualificar. Então a gente sabe quantitativa e qualitativamente como é que é esse nosso sujeito de atenção. E isso nos dá muito trabalho. Mas talvez a parte mais importante do nosso trabalho seja a parte analógica. É engraçado, porque as pessoas acham que o nosso grande trabalho é de cyberpatrulhamento. Não, não é. Nosso grande trabalho é no universo analógico. Preparar pessoas que têm proximidade com as pessoas que podem se radicalizar para perceber esses sinais. Velho, esses sinais são muito perceptíveis. Quais são esses sinais? Boa pergunta, Mata. É que é um conjunto de sinais de natureza pessoal, de caráter social, de natureza escolar, de natureza familiar e mesmo marcadores estéticos. Sempre há sinais? Sempre há sinais. Sempre há sinais. Qual é o grande sinal? Primeiro, isolamento. Vê o seguinte, Mota.
Um adolescente numa fase da vida de pura efervescência, com os hormônios borbulhando, que tudo que ele quer é estar com outros, ele se isola. Esse sinal sempre está presente? Sempre está presente. A primeira coisa que ele se isola, ele começa a se isolar da família, começa a se isolar do contexto social e começa a se isolar na própria escola. A partir daí começa excesso de telas. Aí o excesso de telas está direto. E junto com esse excesso de telas, ele vai ter muito consumo de violência, de muitos tipos de violência. Uma atração por psicopatas, uma atração por atiradores ativos, atração por massacres em escola. Vai compartilhar muito edit. Edit são pequenos recortes de atos violentos em que eles colocam alguma musiquinha para dar a trilha sonora. Então, consome muitos jogos de violência. Então, esses sinais são muito perceptíveis. E tem os marcadores estéticos. Tem quando esse adolescente começa a comprar aquilo que ele vai chamar de pele ou skin, que nem em jogos, é porque ele já está num momento muito adiantado na mobilização à violência. Então, se aquelas balaclavas com skull face, camisetas escritas, por exemplo, Natural Selection, a mesma camiseta que o Dylan usou em Columbine, boots, calças militares, enfim. É um conjunto de preditores que os nossos pais, os nossos professores, acabam reconhecendo depois que a informação é dada a eles. É mesmo. E aí, talvez a pergunta, e nos colégios, quem são os grandes sinalizadores para nós? Tem 2 professores que para nós são fundamentais no colégio. O professor de artes e o professor de português. Porque os nossos adolescentes são muito verborrágicos, eles dizem o que vão fazer. Eles têm a necessidade de colocar para fora aquela dor interna. E eles falam. Falam de massacres, falam de violência, falam de ódio. E desenham. Eles fazem desenhos. E eles escrevem redações. E eles se isolam no pátio, eles se isolam na biblioteca. Por isso que a pessoa que está na biblioteca e que está no pátio são fundamentais também. Porque se um adolescente nessa fase está isolado, tem alguma coisa errada. Agora, esses comportamentos que você está descrevendo, eles são mais característicos de um sexo ou se aplica para menino e menina? Eu gostei também gostei da pergunta. Quando o FBI sintetiza o estudo dele sobre atiradores ativos lá por 2004, ele falava que isso é um fenômeno masculino. Até 2023, no Brasil, agora eu conversava com outros colegas, outras pessoas que também trabalhavam na área antes que eu tivesse entrado, disseram, até 2023 não tínhamos mulheres neste mercado. 2024, quando a gente começa, eu estou falando do Rio Grande do Sul, tá? Então eu posso falar esses dados porque eu tenho eles contabilizados. A gente teve, tanto no recorte adulto quanto do recorte adolescente, cerca de 16, 17% de meninas. Este ano a coisa aumentou. No recorte adulto, a gente está com 50-50, 50% homens e 50% mulheres. E no recorte adolescente, por volta de 20% de mulheres, com uma diferença. Até o ano passado elas eram muito mais passivas. Este ano elas são muito mais ativas. Eu estou falando do recorte do Rio Grande do Sul. Então, assim, ainda é um fenômeno majoritariamente masculino, mas infelizmente a gente começa a ver que as mulheres começam a ganhar espaço na radicalização da violência extrema. Está assustado ainda, Bota? Eu estou assustado e eu estou aqui pensando, porque na minha época, os pais ficavam preocupados com a criança que ficava o tempo inteiro assistindo televisão. Essa era a preocupação quando eu era criança. Vocês vão ficar loucos, vocês passam o dia inteiro assistindo televisão. A televisão é uma bombinha de São João comparada com a bomba atômica que você está descrevendo. Mas a televisão na nossa época é outra televisão. Mesmo os desenhos, eles eram bidimensionais. Hoje tudo é feito para nos prender a atenção.
tanto em termos de velocidade, quanto de cores, quanto de conteúdo. Então é outra coisa, a gente está vivendo uma outra coisa e a gente não está conseguindo entender o que é a moto, a gente não está conseguindo se postar nisso. E aí está o grande gap geracional. Os nossos filhos vivem numa dimensão, a gente vive na outra e a gente não tem um ponto de encontro. A gente busca respostas antigas para problemas atuais que não têm nenhuma conexão com o passado. A possibilidade de dar certo é nenhuma. O que é possível fazer dentro desse cenário? Eu acho que, eu vou dizer, a primeira coisa é reconhecer os sinais. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem uma cartilha, um guia de prevenção à mobilização, radicalização da violência, está na nossa página da internet, MPRS, porque os pais e educadores precisam ver esses sinais, eles estão na cara. Só que, como a gente não tem olhos para ver nem ouvidos para escutar, nós não conseguimos reconhecer. E outra, eu acho que as famílias precisam seriamente tratar essa... Vamos lá, eu te falei do triângulo maldito, né? Eu te falei de excesso de telas, de bullying e de... Família disfuncional. Família disfuncional e excesso de telas, isso a gente tem que fazer o reconhecimento interno. As famílias precisam fazer essa leitura. Onde é que nós estamos errando? E a disfuncionalidade, como eu disse, também não é só famílias violentas. Disfuncionalidade, por exemplo, pode ser uma família que não entende, que acha normal o que não faz nada a respeito de uma adolescente que passa o tempo inteiro, quando está em casa, trancado no quarto, com o celular ou computador. Porque ele está seguro, porque ele tem um modelo mental do século XX. Não o pai e a mãe têm um modelo mental do século XX, acha que teu filho está aqui no quarto, está seguro. Está tranquilo. Está seguro. E tem a questão do bullying, que aí é no espaço da escola e no espaço da família que tem que ser resolvido. O bullying é um grande catalisador da violência extrema. É um grande catalisador. Mas o bullying junto com o fenômeno do mundo digital. Porque bullying sempre teve, né? O bullying, na época que a gente era criança... Aí é que tá, Mota, e foi bom tu ter trazido isso. O bullying primeiro que quando a gente era criança não tinha bullying. Era outra coisa. Não sei. Não, existia... Eu sofria muito no colégio. Sim, mas não tinha bullying com esse nome, né? Esse nome é uma... Não. É uma coisa, tinha conceito. Não tinha conceito. Na minha época era considerado natural. Se vira, sobrevive. Mas isso, né? Mas você está dizendo, não é da mesma natureza. Não é da mesma natureza. Vê como é importante a gente se desconectar do modelo mental. O bullying de hoje, Mota, é uma coisa sofisticada. Quando... Mota vai lá, sofria bullying. Mota era cabeludo. Cabeludo. Terminava a aula, tu ia para casa, só se continuasse no dia seguinte. Depois tinha as férias. É verdade. O bullying de hoje é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Existem... Nos aplicativos, nas mídias, tem gente que se reúne nas panelas só para pensar no bullying e continuar fazendo bullying. Então, o cérebro desse adolescente não para, esse adolescente não deixa de ser vitimado por esse bullying. Então, o bullying hoje tem uma enorme dimensão, justamente porque ele não é uma coisa assim, vai lá e te vira. Que meu pai dizia, se chorar, apanha de novo. Tá? E para nós, não, me formatou como homem. Ok, mas isso é uma regra que serviu para o século XX, não serve para o século XXI. Então, o bullying hoje precisa ser muito combatido. Justamente porque a dimensão dele é uma coisa absurda. Porque essa criança, esse adolescente, não tem tempo para descansar. E quando se reúnem tendo um como vítima, a coisa não para. Isso é um fenômeno, é uma coisa interessante que você está dizendo, porque o mundo digital oferece ferramentas para que essa perseguição, esse bullying seja feito, com as quais ninguém nem sonhava. E eu estou pensando agora especificamente na inteligência artificial, né? Que é uma coisa... Eu já vi algumas tecnologias mais novas, eu já estou dizendo para as pessoas, não acredite mais em nenhum vídeo que você assistir. Porque hoje, você, com uma fotografia de uma pessoa, você já consegue fazer um vídeo dela executando a ação que você quiser, de forma que é praticamente indistinguível de uma cena real. É muito sofisticado. Então, hoje, já aconteceu de adolescentes pegarem uma foto e fazerem bullying com outro a partir daquela foto. De formas bem escatológicas. Acontece.
E por isso que o bullying assumiu uma dimensão de caráter absurdo, que precisa ser muito combatido. Como é que você combate e previne isso, Fábio? É engraçado, Bota, porque o teu semblante é igual ao dos pais que eu falo. Eu sou pai, né? Aí vai chegar em casa, ver se a sua filha tem Discord, vai ver se ela tem o Sanji, o SimpleX. Eu vou te dizer, a gente atua em dois lados. A gente tem um lado operacional, que é a gente está no mundo digital, tentando fazer esse cyberpatrulhamento. A gente tem uma rede que vai nos abastecendo de informações. A gente vai atuando pontualmente conforme os casos vão nos chegando. Mas talvez a parte mais importante do trabalho que a gente está desenvolvendo agora, eu não estou falando em plural majestático, porque é um núcleo com mais pessoas, não sou eu, em que o nosso grande trabalho é preparar as pessoas para ver os sinais. A gente vê como grande ganho apostar no analógico, a relação de proximidade. Dos pais, para ver os sinais que o adolescente está apresentando, dos professores, para ver os sinais que está apresentando, das polícias numa relação de proximidade, para que essa informação escoe rapidamente para o Ministério Público e a gente possa atuar. Então, quanto mais rápido a gente atuar, mais cedo a gente atuar, mais fácil o caminho de retorno desse adolescente do universo da radicalização. Percebe que quando esse adolescente se radicaliza, é um longo e tortuoso caminho em que ele vai indo e se perdendo de quem ele era. Claro. Não, mas o que eu estou pensando aqui é o seguinte. Você descreveu várias ameaças que podem gerar diferentes resultados. O pior, ou o resultado pior, ou mais extremo, são esses casos de violência extrema que você disse, emite sinais que podem ser captados. Mas eu estou pensando em outros casos que não são os extremos, mas são negativos, são ruins, são prejudiciais, vão prejudicar o jovem ou a criança emocionalmente, intelectualmente, vão plantar ideias perniciosas, nefastas, que podem não desaguar na violência extrema, mas são igualmente prejudiciais. Né? E como é que você trata esses outros casos, né, que podem não emitir sinais óbvios, até um dia em que... Preparar as famílias, preparar as escolas, preparar a rede de apoio. Porque nunca ninguém chega do 0 ao 100. Assim, é o que eu costumo brincar, assim, sabe, nas capacitações. Ninguém acorda um dia de manhã, pensa, São Paulo, do segunda de manhã está chovendo, o que eu vou fazer? Matar todos meus coleguinhas. Não é assim que funciona. As pessoas vão, pouco a pouco, submergindo nessas subculturas violentas, passo a passo. Isso que tu chama de menor gravidade, ela vai escalando. E a partir do momento que eu vou me desensibilizando, eu vou buscando coisas que me deem cada vez mais dopamina, cada vez mais reconhecimento no grupo de pares no qual eu estou inserido. Então, cada pequeno passinho a gente precisa ficar de olho, porque ele põe um passinho mais distante daquele sujeito que eu era. E por isso estou te falando, para nós o nosso ganho competitivo hoje é os sinais. Para tu ver, assim, Mota, para ter uma ideia, é só esse ano. A gente foi a mais de 30 cidades, que abrangeu ao total mais de 165 municípios e capacitamos mais de 4.000 pessoas. Cada uma dessas tem um potencial de 4 vezes. Cada vez que eu vou num município, por menor que seja, eu deixo uma semente. E é essa semente que eu vejo germinar. E essas pessoas acabam nos mandando informações e a gente consegue antecipadamente agir. Em relação aos próprios adolescentes e crianças, você falou muito dos pais, da responsabilidade dos pais, de ficar de olho, de identificar os sinais. Você falou do triângulo maldito, né? Famílias disfuncionais, bullying e excesso de telas. E como é que fica você treinar as crianças, os jovens? Isso é uma coisa viável? É viável, é assim, porque conjuntamente aí vem o outro recorte. A gente trabalha com eles aquilo que chama de DDR, desengajamento, eu preciso tirar ele daquele mercado da violência extrema. Desradicalização, eu preciso me inserir
na sementinha do mal que está dentro dele, tirar, isso é desradicalizar, e reabilitar. Eu preciso colocar ele de volta no contexto social do qual ele se excluiu e foi excluído. E para isso a gente customiza, junto com a rede, adolescente a adolescente. A gente tem algum sucesso já, a gente já tem tido sucesso. A gente fracassou também. A gente não vai ganhar todas, sabe? Esse menino que a gente perdeu vai ecoar para sempre na minha alma. É uma derrota. Sabe? Não consigo te descrever. Sabe? É difícil de descrever o que eu sinto. Mas a gente tem tido sucesso e tem esperança. Esses tempos uma mãe nos ligou dizendo que o filho dela, que tinha se radicalizado, passou um tempo bem complexo, por conta da nossa atuação, está muito bem, obrigado. Então tem esperança. É claro, nada é tão fácil assim. Precisa engajamento, precisa vontade, precisa insistência, precisa persistência, precisa constância. E o fator-chave é sempre a família, é isso que você está dizendo. A família. É isso que faz a diferença. Assim, a gente tem família, primeiro, sabe, a célula máter da sociedade é a família. Família, onde esse sujeito está, onde esse sujeito tem as suas mais importantes relações, escola e sociedade. Mas primeiro família. Porque, vê, no meu triângulo maldito, 2 dos vetores são família e excesso de telas. Quem pode combater essas duas coisas? Quem pode elaborar essas duas coisas? A família. Eu estou pensando no desafio que é combater o excesso de telas. É simples, mas não é fácil. E assim, tem um outro tempo, tem aquele livro Fábrica de Cretinos Digitais. O autor não gosta do termo nativos digitais, porque ele diz basicamente, ninguém nasceu com o celular na mão, alguém deu. Então não há natividade digital, são pais que acabam... E assim, o que mais me incomoda nesse momento é que a gente sempre tem a mania de botar o dedo em riste para apontar culpados. Mas na verdade é que a gente estava despreparado porque estava vindo. É isso. A gente está, acho que a maioria, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa entre os pais, eu arrisco dizer que 95% deles não tem consciência da existência dessas coisas todas que você está falando. Não tem. E eu vou te dizer mais, se a minha filha tem 24 anos hoje, se ela tivesse 10, 12, eu teria dado um celular e estaria achando que ela estava segura em casa. Está entendendo? Eu fui me preparar por conta do trabalho, eu fui entender o tamanho do problema depois. É claro, eu sou tipo engenheiro de obra pronta, né? Então é fácil, né? Fácil como vendo o fenômeno de fora, apontar culpados, ter receita de bolo, mas a realidade é que nenhum de nós estava preparado para esse não admirável mundo novo que chegou. E a outra coisa na qual eu estou pensando aqui é que nada disso, me parece, que nada disso que você descreveu vai ser resolvido ou nem mesmo melhorado por qualquer tipo de regulação que possa ser feita. O que eu vou te dizer? Me parece que quando a gente, eu já te falei, são vários ecossistemas que eles se nutrem. Tem das mídias sociais, passando por aplicativos vinculados a Big Techs, mas tem de startups que eles descobrem tem o ecossistema de games, eles são muito mais preparados do que a gente. Quando sai aquela questão, agora a gente comentava antes da entrevista, quando começa aquela questão do Discord, muito focado no Discord, de tirar o Discord, fica o Discord do Brasil, manda o Discord embora do Brasil, os adolescentes, a gente monitorando as redes, pouco me importa. Uns diziam, vou fazer VPN, os outros, vou para a internet profunda. Eles têm Deep Web. Eles têm uma grande criatividade para burlar os sistemas. Eles têm muita facilidade. E é assim, agregando com aquele termo nativo digitais, eles sabem lidar nesse mundo muito melhor do que a gente. Então a gente aprende todos os dias uma conversa nova. Eles têm 1000 maneiras de falar a mesma coisa. Eles têm 1000 maneiras de fazer de formas diferentes o que eles querem fazer. A realidade é a seguinte, a gente precisa, para esses desafios presentes e futuros, respostas presentes e futuras que a gente não vai encontrar no passado.
Quais são? Ainda não sei, sabe? Eu tenho muitas inquietações, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitas questões que eu coloco, mas eu não tenho resposta para tudo. O que você tem visto lá fora, em outros países? A situação é igual a daqui? É pior? É melhor? Tem alguma coisa que você viu lá fora que... Eles são muito mais, assim, tem países que são muito mais avançados em cyberpatrulhamento, porque eles têm esse problema há muito mais tempo. Eles estão muito mais avançados em estruturações de programas DDR, desengajamento, desradicalização e reabilitação. E eles são muito mais preocupados em preparação com o contexto das pessoas que têm proximidade com os adolescentes. Talvez por eles tenham começado com esse problema há muito tempo antes. E a realidade é essa, a gente só acaba entendendo o problema quando o problema bate na nossa porta, e ele bateu. E que lições você tirou desses... Você disse que você tem muitos casos que você testemunhou. Quais foram as coisas mais importantes que você... Primeira coisa, a reação das famílias. A maior parte não faz a mínima ideia do que está acontecendo em casa. Segundo, o medo. Gera muito medo nas pessoas. É como se fosse uma coisa que vem de dentro, sai gutural. Eu tô com medo. É, muito gutural. E terceiro, e talvez o terceiro mais importante, é como fazer isso de tal sorte que tu não acabe com o futuro de alguém. Como é que tu vai agir sem etiquetar? Porque nesse ponto eu realmente acredito na possibilidade de uma correção de rota. E se a gente não tiver toda a cautela do mundo para fazer o que a gente tem que fazer, aquele adolescente, aquela adolescente vai estar etiquetado para o resto da vida. O que você quer dizer exatamente com isso? Deixa eu te dizer o que eu estou entendendo que você está falando. Você envolver, por exemplo, o sistema de justiça criminal. Às vezes, assim, tem que envolver. Muitas vezes tem que envolver, muitas vezes a gente envolve, a gente usa, mas é questão de como fazer. Porque fugir da vontade de publicizar essas coisas. Imagina tu chegar numa cidadezinha pequena, de 13 mil habitantes, chegar com aquele pensamento comum de persecução, chegar lá, pé na porta, polícia com carros não discretos, enfim. Uhum. Isso vai se repercutir na história dessa adolescente para sempre. Eu vou te dar um caso aqui que eu vi na mídia, né? Aconteceu no Rio de Janeiro. Um garoto pegou uma fotografia de escola, de colegas, e aí manipulou digitalmente, de uma forma lá que eu não vou dizer qual foi, e isso usou essa fotografia para constranger os colegas. E aí isso vazou. Os pais dos colegas foram, procurar um auxílio da justiça, e esse garoto foi apresentado à sociedade como se fosse um criminoso. Embora o que ele fez... Tudo que tem que fazer, a gente tem que fazer. Agora a gente tem que fazer com discrição, justamente... Eu brinco, a gente não é um núcleo de prevenção à violência em sistema de Instagram. Nós somos um núcleo de prevenção à violência extrema da sociedade. E muitas vezes tem determinadas notícias que não devem ser dadas. Uhum. Por vários motivos. Quando a gente publica um tipo de ação dessas, de um lado, a gente etiqueta um adolescente que poderia ter uma correção de rota. De outro lado, talvez o pior é o efeito copycat, o efeito imitação. Porque não é dissuasório para esses adolescentes, claro. Porque tudo que eles querem quando se mobilizam a violência extrema é notoriedade. Então é um desafio enorme que você tem, porque você tem que educar e alertar sem... expor. Quem disse que era fácil? E Fábio, esse trabalho que você faz no Ministério Público do Rio Grande do Sul, com esse grupo dos sinais,
Isso está acontecendo em outros estados, em outros? Eu sei que tem alguns grupos. Aqui em São Paulo, o pessoal de São Paulo, dos procurantes, está trabalhando conjuntamente agora para eles, passando a nossa expertise para eles fazerem as suas customizações. A gente já recebeu demandas de outros lugares. Eu sei que tem em alguns lugares núcleos de prevenção policial, mas muito mais vinculado para a questão de cibersegurança. O nosso foco é múltiplo. Nós temos a nossa atuação operacional, que a gente vai atuar caso a caso, e de outro lado nós temos uma atuação estratégica, que é com projetos de sinais, preparar pessoas, capacitar pessoas para reconhecer os sinais. Para nós é o mais importante. E esse é o trabalho que vocês fazem no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. E qual é o primeiro passo para os pais que estão assistindo a gente? Limite as telas. Saiba o que seus filhos estão consumindo. A mesma coisa que a gente faz, que o teu pai fazia contigo. Com quem tu vai, onde tu vai e que horas tu volta. Então tu tem que saber o que teu filho está consumindo na internet. Tem que saber com quem ele está trocando informações na internet e tem que limitar o tempo de tela. Para saber o que ele está consumindo, não tem jeito. Tem que pegar o celular dele, tem que pegar o computador dele. Tem que olhar. E preferência com a ajuda dele. Me explica o que você está fazendo aqui, né? Desculpa. É duro, mas é isso. É muito melhor fazer isso do que lidar com as consequências de não fazer isso. Como dizia o conselheiro Acácio, do Essa de Queiroz, o problema das consequências que elas vêm no fim. Elas vão chegar. E para os pais saberem um pouco mais sobre essas coisas todas que você falou aí, qual é o lugar para eles irem? A gente tem atendido as pessoas, assim, a gente pode mandar e-mail para a gente, nupve@mprs.mp.br, ou pode ainda procurar no site do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que lá, onde corre lá, tem um carrosselzinho que tem o projeto de sinais, a gente tem um guia de prevenção. E podem contatar comigo. Eu tenho falado com muita gente. Como te disse, eu não quero que outras famílias passem aquilo que a família daquele menino que eu disse que a vida não seria em vão estar passando. Fábio, muito obrigado pela sua presença hoje. Tu tá assustado? Parabéns pelo seu trabalho. Eu estou assustado e eu acho que todo mundo que vai assistir esse programa vai ficar alerta, pelo menos, né? O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso limitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.